questão da distribuição, desde que o cinema brasileiro começou a crescer, a lutar, sempre foi o calcanhar de Aquiles da produção brasileira. A gente tem hoje, sei lá, algo em torno de 2.500 salas de cinema. É uma produção de pelo menos 100 longas-metragens e quase nenhum espaço para esses filmes. Se você pega o último Batman, que chegou no Brasil com recorde de 1.000 cópias, você praticamente já tomou o mercado inteiro, né? Se você tem 2 filmes desses, 2 blockbusters ao mesmo tempo, acabou. Você acaba com a possibilidade de exibição durante muitos meses. Negociar um filme nacional, um filme pequeno que se espera uma pequena bilheteria frente a blockbusters desse tipo é desumano. Então, sim, temos visto um crescimento no fomento ao cinema nacional nos últimos 10 anos, mas ainda é muito insuficiente. Não tem acompanhado o ritmo da produção e da necessidade de exibição do país. Muitos nem são exibidos, né? Entram direto para DVD, e os que são exibidos muitas vezes ficam em cartaz uma semana, em pouquíssimas salas. E se o filme não é exibido, não tem como ele chegar ao público. Se ele não chega ao público, não há como ter formação de público. E a coisa não caminha. Todo realizador quer que seu filme passe pelo cinema, pelo circuito de cinema. Eu acho que deveriam ter mais salas de cinema no Brasil. Eu acho que isso é o maior problema. Deveria ter circuito que passasse filme brasileiro, sabe? Tipo, salas em bairros, salas em ruas, entendeu? Que passasse filme brasileiro, assim. Que eu acho que seria um circuito alternativo bem interessante, assim. Que eu acho que isso poderia ser pensado, assim, sabe? E vamos receber o cantor Francisco Cortes. No caso do curta-metragem é mais complicado porque a gente não tem aonde exibir, né? Nós precisamos inscrever em festivais e esperar que seja selecionado o seu curta para que você possa exibi-lo. Nossa, nem acredito. Porque nós temos filmes muito bons, nós temos filmes de qualidade técnica muito boa, mas como chegar na janela, como lançar? O curta-metragem é uma coisa meio, sei, né? Quer dizer, todo mundo gosta de curta, é a porta de entrada para você testar, para você não só testar a linguagem, mas para você se tornar um diretor, né? Mas quem vê os curtas, né? Tem um desgaste muito grande, porque não é só alimentação, você tem o desgaste do ônibus cheio, do trem lotado. O meu filme está muito focado em festivais agora. Aliás, eu estou muito surpresa com a quantidade de festival de cinema que existe no mundo. Então eu acho que o festival é a grande porta, assim, pelo menos para mim no momento está sendo. Já pegou o endereço? Que endereço? Tá de sacanagem. A distribuição do meu filme foi basicamente inscrevendo ele em festivais. Eu lembro que eu ficava finais de semana, assim, focada nisso, né? Inscrevendo, procurando, buscando festivais que tivessem o perfil pro Eterno Fim. E eu escrevi em muitos festivais, assim. E graças a Deus, assim, a gente tem essa possibilidade, né? Essa abertura em festivais para a gente poder exibir o nosso trabalho. Porque fora isso é complicado. Essa quantidade enorme de festivais também demanda muito tempo e muita dedicação de você. Você tem que parar uma parte do seu dia e se dedicar a pesquisar festivais, a ver qual o perfil do festival que tem mais a ver com o perfil do seu curta e fazer as inscrições e preencher ficha e enviar material. Então não é tão simples, né? Parece que tem muito festival, então é simples. Também não é simples. Então, eu acho que nós precisamos sim de políticas mais eficientes de exibição, tanto de longa como de curta-metragem. Eu acho importante ter festivais específicos para filmes só de mulheres, para filmes somente com temática de diversidade sexual, porque a gente pode abrir espaço para o que é considerado minoria.
né, na nossa sociedade, que ainda existe muito tabu, existe muito preconceito. Então acho que é uma abertura para que o assunto seja discutido, para que tenhamos oportunidade de olhar de uma outra maneira e de falar sobre, que muitas vezes não é falado. É o seguinte, essa aqui é a Flora, essa aqui é a Júlia. Com licença. Há quanto tempo que você tá sozinha? Tem tempo já deve ter uns 2 anos. Mas eu tô bem, muito bem. O último relacionamento foi longo, foi difícil. É muito interessante para trazer ter uma audiência, né, nessa... para tu conseguir que o teu filme circule, que tenha pessoas que vejam, mas ao mesmo tempo é difícil tu mensurar um retorno assim muito grande nos festivais. Outra coisa interessante que eu tive a oportunidade, que o Cine Paissandu me propiciou, e eu sou muito grato a ele, a gente participou do Guarnicê, e aí ele foi exibido no Guarnicê, ganhou o prêmio de melhor montagem, e aí o dono do Cine Praia Grande ficou apaixonado pelo filme, e na época ia ser lançado o último Cine Drive-In, que conta a história, né, do último Cine Drive-In lá de Brasília e tal. E aí ele perguntou se o Cine Paissandu não poderia abrir a primeira sessão em cartaz do último Cine Drive-In. Então, o Cine Paissandu, ele estreou em São Luís, abrindo uma semana do último Cine Drive-In. E aí, em paralelo a isso, o Cavi Borges estava lançando um filme francês aqui no Rio. E aí ele perguntou se eu não queria que ele colocasse a cópia do Cine Paissandu no DCP de um filme francês para abrir o filme francês em todas as sessões aqui do Rio, né? Então foi muito bacana a gente ter entrado em cartaz lá no Cine Praia Grande de São Luís e entrado em cartaz aqui em 4 cinemas no Rio de Janeiro. Aí depois, na retrospectiva que o Cavi teve lá no Cine Joia, também foi exibido lá no Cine Joia. É uma exceção que eu acho que poderia pegar. Eu sempre fui a favor de tudo que você puder fazer para distribuir seu filme, é válido. Por exemplo, no início do semestre da Darcy Ribeiro, onde eu estudei, eu com uma amiga, a gente fez uma parceria, a gente fez uma mostra com exercícios e filmes dos estudantes. A coisa do cineclube, né, que tem uma postura assim, de que os filmes são feitos para serem vistos, então os filmes precisam chegar às pessoas, né? Para que você vai fazer um filme se é para guardar numa gaveta na sua casa, né? Não tem sentido. Os cineclubes itinerantes, o cinema nas lajes, né, que você tem algumas exibições, os cineataques, né, esses cinemas que os caras chegam num camelódromo e projetam um filme. Eu já passei filmes com eles. Eu acho que é realmente um caminho muito legal. E triste que não seja contabilizado para as agências de fomento, né? Porque se você tivesse um modo de contabilizar as exibições de internet, as exibições, né, de universidades, projeções de rua, projeções em cineclubes não famosos, né? Eu acho que, muita gente que já tem, por exemplo, no meu caso, no meu trabalho, eu sei que ele passou em vários lugares que as pessoas vêm falar, vi seu filme lá em Brasília, na Ceilândia, entendeu? Se tivesse como ter uma forma de contabilizar, é difícil para os órgãos. Eles só consideram o ingresso, sacou? Então, um cara que já fez vários outros filmes, mas conseguiu ficar uma semana em cartaz, já passou o filme em muitos lugares, mas ficou uma semana só em cartaz e fez 180 espectadores, para a Agência Nacional de Cinema você só teve 180 espectadores, entendeu? O YouTube já tem uma forma de registrar os views lá, de repente botar um limite, as pessoas que ficaram até o 70% do filme, aí considera que viu, as pessoas na sala vão embora também, então... Porque muitas vezes esses views, por exemplo, o Hiato tem 100 e poucos mil pessoas que viram. Muita gente não viu até o final, tem gente que clica, enfim. Eu acho que é uma coisa que tem que amadurecer, é isso. O circuito alternativo de exibição precisa ser contabilizado para a valorização da sua obra, porque é isso que é o critério para você conseguir emplacar um filme pelas agências que são públicas, entendeu? Então, infelizmente, o que você vê é um processo de retroalimentação. Aquele cara que consegue fazer um filme que atinge 2 milhões sempre vai conseguir emplacar todos os projetos, porque ele dá o retorno maior que é contabilizado. Então, assim, a gente que é bem minoritário não entra nem para... É risível. E tanto que os editais não chegam para esse tipo de gente, entendeu?
a proposta de você pensar na tecnologia e nessa coisa das redes sociais, de como você fazer essa interligação do transmídia, de fazer as coisas chegarem às pessoas e as coisas serem discutidas, é uma possibilidade que eu tenho pensado em explorar mais, assim, como o WebDoc ou outras ferramentas de transmídias que tragam essa linguagem do audiovisual para o acesso coletivo, assim, não ficar preso naquele universo do cinema fechado ou de festival, que só está restrito a quem vai ao festival, mas não, do trabalho chegar a mais pessoas de formas diferentes. Podem existir filmes que sejam feitos para esse tipo de eixo, entendeu? Com certeza vão existir milhares de outros que não. São feitos para entrar na sala de cinema, de você gastar $500 mil para fazer divulgação, que é por aí, entendeu? Outro dia eu fiquei sabendo de um filme de baixíssimo orçamento que gastou mais de R$400 mil e deu 200 espectadores, entendeu? E aí você pensa, é uma lógica correta essa coisa do edital, de ganhar grana e de fomentar? Tá lá, fez toda a cartilha. Comprou publicidade em TV, comprou publicidade daquelas traseiras de ônibus, fez site, um site bonito, fez tudo, deu 200 espectadores, sacou? Você bota um vídeo do Patrick Grange aí no dia seguinte tem 150 mil, mesmo. Vê lá, tá lá, batendo com 150 mil com menos de 24 horas. Tem vídeos que não chegaram para a TV, mas que tem 200 mil, 300 mil, 400 mil visualizações no YouTube. Que isso é fantástico. Tu imagina que, 400 mil pessoas acessaram teu vídeo, né, acessaram teu filme. O Silvio, diretor da Caliban, ele vem fazendo essas discussões sobre os porquês de se pedir para tirar, porque assim, muitos dos filmes são colocados por outras pessoas, não pela produtora. Às vezes você vê no YouTube mesmo, não precisa nem estar nesses sites de torrent nem nada. Você vai lá no YouTube, está o longa-metragem na íntegra lá, né? E aí o diretor, acho que tem um movimento, não vou nem chamar de natural, mas tem um movimento de tirar, pedir para tirar. Ele fala, não, eu sou o dono. Eu fiz isso com o Yato uma vez, porque eu queria colocar no meu canal. Falei, não, gostaria que tirasse. Hoje em dia não, já tem muito mais de um e eu amadureci com isso também. Eu acho que foi esse processo de amadurecimento. Ele falou, cara, as pessoas estão colocando meu filme, eu não sou o dono do meu filme no sentido de que ele passa em várias universidades que eu não tomo nem conhecimento, em aulas, em laje, em cineclubes fora do eixo, que não são cineclubes cadastrados lá naquelas associações, e eu não fico nem sabendo. Então, assim, por que eu vou ficar pedindo para tirar ou tentando travar? Mesmo que eu queira, isso não acontece. Nem era isso que motivava ele, mas isso é uma coisa que a gente amadureceu. E aí ele começou a provocar, ele já é um cara, né, o Silvio ainda está nessa estrada há muito tempo, ele começou a provocar os realizadores, né? Ele faz parte de inúmeras listas de discussões, tanto por e-mail, rede social, de realizadores mais velhos. E ele falou, cara, vocês estão malucos, entendeu? A gente vai ficar num trabalho de mandar tirar o nosso filme porque as pessoas querem ver. E isso foi ganhando tanto corpo, as pessoas foram colocando, que ele falou, não, agora eu vou fazer diferente, vou colocar com a qualidade que eu quero, entendeu? Com a janela que eu quero. E aí é isso, os filmes que o Silvio tem realizado, eles vão com, assim que tem a possibilidade legal, né, porque como já trabalha com orçamento, tem quem tem cliente e tal, assim que tem a possibilidade legal de ir para a internet, que geralmente é depois da estreia. Tem filmes que são feitos para a internet, como O Veneno Está na Mesa. Ele é um filme que vai circular no YouTube, ele coloca mesmo em alta qualidade e se replicam, entendeu, em outros canais. E o negócio tá tendo um retorno bom para ele mesmo. Assim, as pessoas estão assistindo pela internet. Então, enfim, manda um e-mail para ele lá e ele repassa para os cineastas que mandam tirar. E, a quantidade de pessoas que estão escrevendo aqui, estão curtindo o meu filme e vocês ficam nessa coisa de travar para quê? Comprar o DVD para vender 3 DVDs a mais por mês? Entendeu? Uma coisa que, na verdade, as pessoas têm que amadurecer também. Acho que isso vai ser até um caminho natural, porque aí discutem o filme, aí rola outro convite, enfim. Até empresarialmente é uma escolha acertada, assim, é o que a gente tem percebido. O diferencial é como você vai fazer essa distribuição para que as pessoas se interessem em dar play, né? Porque a internet tem milhares de coisas diferentes, conteúdos infinitos, que às vezes você não sabe nem por onde começar a procurar. Então, também tem isso, de você pensar em estratégia, assim. Por isso que me encanta a transmídia também. Porque você pode pensar
num caminho que tem lá um conteúdo na internet, mas você pode fazer uma performance na rua, que as pessoas que vão ver aquela performance vão pensar, onde é que eu posso ver mais sobre isso, sabe? Então, quando você está pensando no universo onde você pode trabalhar em suportes paralelos, você também pode fazer essa interlocução. E as pessoas passavam na porta e perguntavam, o que é isso? O que é que você está fazendo aí? Eu sou escultora, estou fazendo arte e tal. Então eu quero saber, eu também quero fazer. Muita gente que ia lá. A internet, eu acho que ela pode sim vir a ser uma grande ferramenta, uma ferramenta que vai aliar a esse produtor independente, a esse produtor brasileiro, mas ela não substitui de alguma forma. Eu estava vendo há bem pouco tempo alguém falando sobre isso, eu não lembro quem era, e estava dizendo uma coisa muito básica, muito simples. Você vai hoje ao cinema num ritual para você desligar do mundo. Então, se vai assistir um filme no cinema, você vai, a priori, ficar 2 horas sem ligar o celular, sem checar o Facebook, sem tweetar. E você vai ver um filme em casa, isso é tudo que você vai fazer ao mesmo tempo. Então são coisas diferentes, são mídias diferentes. O caminho para o cinema brasileiro é a TV. Não necessariamente fazer produto para a TV, não necessariamente se render às lógicas da TV, mas acredito que é fazer parcerias com a TV, assim como a França faz, assim como a Espanha faz. Tem muitos bons filmes que são produzidos pela HBO e que depois são exibidos na grade daquele canal de televisão. O festival é bacana porque se teu filme consegue entrar em festivais grandes, você atrai a atenção da TV, que seria uma outra janela para o filme continuar. No caso do Cine Paissandu, ele foi selecionado para a Mostra Premier Brasil, para a mostra competitiva do Festival do Rio, em 2014. Então, assim que acabou a projeção, a primeira projeção do Cine Paissandu no Festival do Rio, uma pessoa do Canal Brasil responsável pelo setor de aquisição já veio falar comigo, já deixou o cartão e já disse que o Canal Brasil estava interessado em adquirir o Cine Paissandu. Logo, aí eu negociei, né, 1 ano para ele percorrer festival e aí a gente negociou com o Canal Brasil. Mas o caminho é você tentar muito festival para depois chamar a atenção de um canal, né, ou Curta ou Canal Brasil, para você conseguir que teu filme tenha uma cauda longa, né, que ele continue. Ou você via filme na Cinemateca do museu, ou não via. As pessoas assistem muita televisão. O público está em casa, ele não está na sala de cinema. A gente tem no Brasil um país de 200 milhões de habitantes, a gente deve ter umas 2.500 salas de cinema. Então, pera lá. 2.500 salas de cinema para 200 milhões de pessoas é muito pouco. Só que com certeza a gente deve ter perto de 200 milhões de aparelhos de televisão. Quase, sei lá, toda casa brasileira hoje, por mais pobre que seja, tem um aparelho de televisão. De modo que se os nossos filmes tiverem que chegar para as pessoas, eles chegarão através das TVs. E as TVs estão ficando cada vez maiores, e os home theaters cada vez mais poderosos, e o 5.1 em casa está funcionando bacana também, e TV 3D, etc. e tal. De modo que não dá muito para ficar se esquivando da televisão, não. Eu não acho que a gente deva nos render à lógica da comédia boba e fácil da televisão. Agora, que seria muito ótimo, muito bacana e desejável que uma emissora de televisão financiasse parte do meu filme, para que depois que ele saísse do circuito de exibição convencional, ele fosse exibido naquela emissora de televisão, seria ótimo. Eu tenho certeza que todo diretor de cinema narrativo, não estou falando do cinema experimental ou de outras formas de expressão, mas todo diretor de cinema narrativo no Brasil hoje tem esse desejo de ter a grana da TV para fazer o filme que lhe bem aprouver, o filme que quiser fazer, para contar inclusive com as formas de divulgação que a televisão dispõe e para depois o nosso filme ser exibido na televisão. Eu tive alguma experiência também com o próprio Copinha Um Sentimento, né, que foi o documentário do Bar do Inter aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, depois de um tempo já finalizado, já rodado um pouco em alguns festivais, a gente vendeu para um canal
É interessante, né, porque tu traz uma divulgação, tu expõe o filme. Olha o Alex, vai marcar mais um gol, disparou, gol! O Silêncio das Leoas também a gente conseguiu um espaço na TVE do Rio Grande do Sul. Foi bacana para poder circular um pouco. Eu tive até uma oportunidade há pouco tempo com a TV Educativa do Rio Grande do Sul, e que tem um programa, né, o Curta TVE, que tem essa abertura, né, para cineastas, para as produções independentes, e inclusive também de entrevistar o diretor, o roteirista, e ter essa abertura para falar sobre o filme, contar sobre a história. Eu tenho dado minha contribuição no sentido de tentar fazer os filmes nos quais eu acredito, mas sem deixá-los na gaveta, ou sem deixá-lo ali para 2 ou 3 amigos assistirem apenas. Eu acredito muito que eu faço cinema porque eu quero me comunicar, porque eu acredito que as coisas que eu tenho para dizer podem ser importantes para que algumas pessoas escutem. E eu sei que para que algumas pessoas escutem, ele tem que estar na televisão em algum momento da carreira dele, porque senão meu filme não vai chegar em Mairi, que é a cidade de onde eu venho. E aí as pessoas nunca verão. As pessoas de Mairi é uma metáfora para todas as cidades pequenas brasileiras que não têm uma sala de cinema. E aí se não for assim, meu filme não será visto. Não será visto pelas pessoas que têm a mesma origem que eu tenho. Então eu acho que a gente tem que fazer filmes para ser visto. Calma, dona! A senhora ainda pode ver ele! Eu vejo essa questão da cota de tela com bons olhos mesmo, porque com certeza vai ter esses subterfúgios de manutenção, mas a quantidade é tão grande que eles vão precisar buscar fora disso, entendeu? Então você vai ter uma produtora que ganha, sei lá, 8 editais de longa-metragem por semestre, né, por ano, e aí ela vai produzir também vários programas para televisão, só que ela talvez não dê conta, né? Ela ainda não está com escala da demanda da lei. E aí você vai ver esses caras procurando formas e outros registros audiovisuais para exibirem, porque senão eles não batem a cota de tela. Então eu vejo com bons olhos, assim, tá dando preferência para se realizar aqui, aliás, não estão dando preferência, não estão sendo obrigados a realizar aqui do que comprar. E aí, de uma certa forma, com certeza, alguns filmes já ganharam corpo, vão conseguir ser vendidos e, enfim, dar um retorno também de público e você usar aquela grana para fazer um próximo filme. E a gente depende disso, do filme bem em festival, de pegar um nome para você conseguir vender para um canal de TV e para ele continuar, né, repercutindo, porque o cineasta, o que ele quer, quando ele faz um filme, ele quer que ele seja visto, ele quer que chegue no público. E o público pode chegar tanto numa sala de cinema, quanto pela televisão, ou quanto pela internet. O importante é que você faça um filme e que esse filme seja visto, que as pessoas tenham acesso a esse filme. A gente faz filmes, dentre outras coisas, para se comunicar. E a televisão é um meio de comunicação que tem uma abrangência enorme no nosso país. Então, para mim, o caminho do cinema está na televisão. Ao mesmo tempo, também é um modo da gente se comunicar, né? Então, acho que não necessariamente fazer um filme você precisa ter 1 milhão, sei lá quantos milhões de espectadores, assim, às vezes, dependendo da quantidade de dinheiro que você investe, é digno e é um bom retorno que você exibiu para 300 pessoas e o seu filme se destina a se comunicar com 300 pessoas. Dava aula também, né, oficina de vídeo para molecadinha, assim, de 10 a 15 anos. Então também vários vídeos a gente fazia que era para eles exibirem para os colegas ou da classe ou da própria escola e debater um tema que era forte, um problema da escola, a questão de gangues, né, no recreio. E aí ele cumpria a função dele, assim, debatia. Então entre aquelas 300 crianças da 7ª série, aquele vídeo ganhava importância e virava um ícone de debate, de reflexão. E era um filme, né, e tinha um público, cumpria um papel, assim. Eu, por exemplo, quero seguir um caminho independente, de fazer filmes independentes e fazer os filmes que eu acredito, assim, filmes pessoais. Dizer de cinema aqui é muito difícil. São exceções. Eu acredito, sim, que ser cineasta no Brasil é
enfim, acordar todo dia para uma batalha. Esse cineasta independente no Brasil, acordar todo dia para uma batalha.